Olá, boa tarde, bem-vindos. Eu sou o André, estás no canal Águia, que é um canal que fala essencialmente sobre o Benfica. E por vezes falamos aqui sobre outros assuntos, mas 90% dos vídeos é sobre o Sport Lisboa-Benfica, o nosso grande amor. Portanto, hoje é dia 13 de Abril, está uma tarde fantástica, mas se vocês decidiram ficar em casa, assistam este vídeo até ao fim. Bom, tem havido aqui alguma polémica em relação ao Benfica, em relação aos últimos jogos. Eu digo-vos já que a minha opinião não vai de encontro à maioria. Portanto, se vocês querem ouvir aquilo que a maioria de vocês pensam, não vão ouvir aqui. Portanto, para vocês não se chatearem, saem do vídeo, caso vocês tenham uma opinião consoante com a generalidade. Se estiverem abertos para ouvir, pois que fiquem aqui a ouvir, que eu irei responder às perguntas que foram feitas em vídeos anteriores em relação ao Benfica, e também vou aqui falar um pouco sobre a atualidade benfiquista. Mas começando pela atualidade benfiquista, que acho que é o mais importante, vamos ter agora um jogo decisivo, uma final. Considero uma final, obviamente não é uma final, mas podemos considerar que o jogo contra Chaves é uma final. Portanto, a equipa de Chaves, toda a gente sabe que é uma equipa tradicionalmente difícil, que faz a vida difícil aos grandes, bem orientada, e o Chaves com certeza que vai querer dar tudo o que tem e o que não tem para conseguir travar o Benfica. Mas desta vez eu acho que o Benfica vai ganhar. Isto porquê? Porque o Gonçalo Guedes já tem mais uma semana de treino. Como vocês sabem, o Gonçalo Guedes estava parado e, sendo assim, fica mais perto da sua melhor condição física, e vocês sabem que o Roger Smith é muito exigente fisicamente. Portanto, Gonçalo Guedes, com mais uma semana de treino, poderá estar mais perto de entrar no decorrer da partida. Também vamos ter o Otamendi de regresso, que é muito importante para colocar a defesa lá em cima. Colocar a linha defensiva lá em cima. No jogo contra o Inter, apesar da boa vontade, António Silva e Morato não conseguiram subir a linha defensiva do Benfica. Não sei se por ordem do treinador, se por motivações próprias, mas o que é certo é que a pressão do Benfica falhou. Não que os jogadores do Benfica não tivessem feito pressão, alguns fizeram, mas não fizeram de forma organizada, não fizeram uma gestão de forma a que essa pressão tivesse efeito. E para essa pressão ter efeito, não podes apenas pressionar com um ou dois jogadores, tens que pressionar eventualmente com 3, 4, depende da forma como o treinador pensa a equipa, mas nunca poderá ser apenas um jogador sozinho a pressionar. E isso nunca dá resultado porque os adversários fazem de rabias. Tens que pressionar com uma linha mínima de 3 jogadores, penso eu, mas isso é mais trabalho de treinador do que meu, mas nunca pode ser apenas um jogador. E isso começou logo a falhar a partir do momento em que que a defesa não subiu para uma linha mais avançada, para perto do meio campo. E portanto o regresso do Otamendi também será chave neste jogo. A eventualidade do Neres entrar de início, não sei se vai entrar se não, também poderá ser importante. Independentemente do Neres entrar ou não, de início, eu confio no Freddy Costas, confio no Chiquinho, confio no Florentino, confio em todos os jogadores e, portanto, seja qual for o 11, o Benfica vai, com certeza, brilhar frente aos Chaves. Agora, respondendo aqui às questões que têm feito. Bom, se eu considero, uma das questões que me fizeram, um dos subscritores do canal, era se eu considerava que a gestão do plantel estava a ser mal feita, no sentido em que não eram utilizados todos os recursos do plantel. Eram sempre os mesmos jogadores a jogar. O que é que eu acho disso? Bom, eu acho que isso tem sido uma das chaves do sucesso do Benfica. Sei que toda a gente diz o contrário, mas eu acho que uma das chaves do sucesso do Benfica este ano tem sido mexer o mínimo possível no plantel. E estamos a falar rotação de jogo para jogo, não estamos a falar ainda das substituições. Estamos a falar rotação do jogo A para o jogo B. O facto de ele mudar pouco, eu acho que isso tem sido uma das chaves do sucesso do Benfica. Porque estes jogadores precisam de competitividade, precisam ter o ambiente competitivo ao mais alto nível. E este tipo de jogadores precisa de jogar constantemente, precisa de sentir o carinho do treinador. Porque, se vocês repararem, as fases negativas do Benfica não têm sido por desgaste físico, têm sido por falta de competição. O Benfica teve uma quebra exibicional após a paragem do Mundial. Teve uma quebra exibicional após estas miniférias. Portanto, não é por uma questão de carga física, não é por uma questão de desgaste físico, é por uma questão de falta de competição. O Roger Smith escolheu um 11 base, um 11 que lhe deu garantias e deu-lhes a titularidade e uma constância ao longo da época. E tendo em conta que o plantel do Benfica não é assim tão extenso quanto isso, e tendo em conta que estes jogadores não são os super-sumos que às vezes as pessoas pensam, são jogadores bons, mas não são... acho que o Roger Smith está a tirar muito proveito destes jogadores, e uma da forma de tirar proveito destes jogadores é dando-lhes tempo de jogo. Eles têm justificado o tempo de jogo, quer dizer, o Benfica ganhou às Juventus 2 jogos, empatou com
Paris Saint-Germain 2 jogos. Ganhou 6 ao Maccabi Haifa. Ganhou ao Porto, fora. Ganhou ao Guimarães 5-1. E foi com estes jogadores. Tínhamos o Enzo, mas depois não tivemos Enzo, tivemos Chiquinho e a equipa continuou a carburar. Só quebrou agora outra vez por causa da paragem. Portanto, eu considero que o facto do Benfica ter mantido o 11 não tem sido esse problema, porque o Benfica tem quebrado, não é por problemas físicos, mas sim por pausas, por descanso. É o contrário. E se tu analisares o Benfica, por exemplo, 9-10, que brilhou ao mais alto nível em termos exibicionais, com Jorge Jesus, o Benfica quase não rodava. Quase não rodava. Com Bruno Lage, foi há menos tempo, mas eu infelizmente esse tempo, por questões pessoais, não pude acompanhar tanto quanto isso, mas a ideia que eu tenho é que o Bruno Lage também não rodava assim tanto. Se verificarmos, por exemplo, o Flamengo do Brasil, de Jorge Jesus, que ganhou todas as competições sul-americanas, o Jorge Jesus praticamente não rodava a equipa do Flamengo. E o Flamengo joga uma imensidão de jogos por ano que nem sequer é comparável às equipas europeias. Portanto, a rotação de jogo para jogo, o facto de não ter havido, acho que não é por aí que o Benfica quebrou agora nestes últimos 3 jogos, embora tenha ganho um e empatar os outros 2, não foi por isso que o Benfica perdeu, no meu entender. Foi sim por causa das paragens. Em relação à outra questão das substituições, o que é que eu acho do Roger Smith? Se o Roger Smith não sabe substituir, eu já falei nisto no vídeo anterior, para mim o Roger Smith sabe fazer substituições, episodicamente tem momentos em que não substitui bem, que é uma coisa diferente. Ou seja, ao longo da época, quem tem sido os jogadores que o Roger Smith tem utilizado? A partir do banco. E numa fase inicial, Gilberto, com rentabilidade. Depois, Petar Musa, com rentabilidade. Petar Musa tem 8 golos marcados, quase todos eles a partir do banco de suplentes. E 2 assistências. David Neres também tem entrado a partir do banco, também tem feito uma excelente época. É verdade que começou como titular, depois perdeu o gás. Mas tem entrado a partir do banco e tem tido bom rendimento. Portanto, os jogadores que ele utiliza a partir do banco têm tido bom rendimento. O Gonçalo Guedes também, infelizmente lesionou-se. Ou seja, os jogadores que ele tem colocado em campo, a partir do banco, têm tido rendimento. O tempo que ele os mete em campo tem sido suficiente para marcarem golos e para fazer a diferença. O Benfica não tem um plantel assim tão extenso quanto isso. Tem um plantel em que os jogadores estão a dar muito, estão a conseguir superar-se, e esse é um dos segredos, porque o Benfica, se formos a ver em termos de extensão, não tem assim grandes jogadores por aí além. Isto até parece mal eu dizer isto. Mas o Benfica não tem craques, não tem jogadores do mesmo nível no banco, no meu entender. Tens o Gilberto, tens o Bá, mas o Gilberto agora não tem estado bem também nestes jogos. Tens o Neres para entrar de início, ou o Frederico Cosmos para entrar do banco, ou o Chiquinho. Portanto, tens ali alguns jogadores que podem rodar entre eles. Tens o Gonçalo Guedes que recuperou, mas não tens assim muito mais. Depois a questão dos nórdicos. Os nórdicos vieram, também foi uma questão que me colocaram, foi dos nórdicos. Mas ainda há substituições que falta também falar, agora da última substituição do último jogo, que ele ia substituir muito em cima do final do jogo. De facto, isso não foi correto, ele devia ter substituído com mais tempo de antecedência, mas o que aconteceu foi, salvo erro, ele queria a alteração ao cerca dos 84, 85 minutos, já tendo noção que o jogo ia ter mais 5 de acréscimo devido às paragens e às substituições. Ou seja, esses jogadores iam ter 10 minutos mais ou menos para jogar. Só que o que aconteceu foi que não houve pausas, e quando houve uma pausa já estávamos no minuto 90 e ele voltou atrás e bem, portanto ele emendou a mão. Ele viu que já tinha passado muito tempo e emendou a mão. O facto de ter emendado a mão é algo positivo. Portanto, podemos ver o copo meio cheio, meio vazio, podemos fazer com uma comunicação social que diz que ele foi ridículo, ou podemos dizer, não, o homem viu que estava errado e corrigiu. Ou podemos dizer também, não, mas ele podia substituir antes. Está bem, mas... E os jogadores que iam entrar, será que fariam a diferença? O Gonçalo Guedes, será que estava em condições para entrar? O Musa, será que iria fazer diferença? Os outros estavam no banco, será que iam fazer? Se calhar até podiam fazer. Eu nesse jogo se calhar até tinha substituído. Mas, em termos gerais, o Roger Smith tem estado bem nas substituições. Porquê? Porque o Benfica é o primeiro classificado com 7 pontos de vantagem. Fez a melhor fase de grupos da Liga dos Campeões num dos grupos dificílimos. Ganhou ao Paris Saint-Germain. Empatou com o Paris Saint-Germain. Ganhou os 2 jogos contra as Juventus. Goleou o Maccabi Haifa. Ganhou ao Clube de Bruges, tanto fora como em casa. Portanto, estava a ter um percurso brilhante na Champions. Portanto, uma equipa que tem este tipo de desempenho, como é que eu vou dizer que o homem tem feito más substituições? Não posso dizer isso. Episodicamente pode correr mal. Mas em termos gerais, se tens resultados, é porque estás a fazer as coisas bem. E o Benfica tem tido excelentes resultados. Agora ia responder ao quê? Em relação aos nórdicos. Bom, em relação ao Schildrup. O Schildrup é um jogador de grande talento, grande qualidade, um craque.
Mas a verdade é que quando chegou ele vinha de uma paragem longa, ou seja, ele foi colocado num treino específico para melhorar os índices. Entretanto, foi integrado na equipa B, tanto o Schildrup como o Tjekstad, isto que eu estou a dizer é válido para os dois, foram integrados na equipa B com resultados razoáveis, nada especial. E o razoável não é suficiente para o Benfica. Se tu jogas razoavelmente bem na B, não é suficiente para jogares na equipa A. E, portanto, obviamente que eles não tiveram assim tantos minutos, e o Schildrup, quando entrou pouco tempo, já não lembro exatamente de que jogo é que foi, e teve uma jogada que eu particularmente não gostei, que ele tinha a oportunidade de criar perigo e acabou por agarrar-se à bola e perder a bola de forma displicente. Mas isso não significa que eu acho que ele é mau jogador, não. Eu acho que ele é um jogador de grande talento e de grande qualidade e que pode acrescentar algo à equipa. Mas compreendo que o Roger Smith não metesse nestes jogos a doer, porque o que é facto é que ele não tem apresentado ainda os índices suficientes para entrar na equipa. Vai entrar na equipa, vai ser um jogador de qualidade, mas neste momento ainda não demonstrou isso. Nem nos jogos da equipa B, nem no pouco tempo que teve em campo, quando entrou num jogo, que eu já não me recordo exatamente qual, também não conseguiu se mostrar. Mas tem talento, tem qualidade e é um dos jogadores que eu mais acredito no Benfica. Apesar de esta crítica, é um dos jogadores que eu mais acredito. O Tjekstad, ou como é que se diz o nome do homem, não conheço o suficiente para ter uma análise mais correta. O Schildrup já tinha visto alguns jogos, já tinha visto alguns vídeos no YouTube sobre ele, já tinha lido, já tinha pesquisado. Em relação ao Tjekstad, não tenho um conhecimento para poder-vos dar uma análise em relação a ele. Outras coisas que ia falar, já me esqueci, meu. Havia aqui uma outra coisa importante para falar. O Benfica só ganha aos pequenos. Então vamos lá ver uma coisa. O Porto é uma equipa pequena, é que o Benfica ganha 1-0 no Dragão. Por exemplo, vamos começar de início. Quando dizem que o Benfica só ganha aos pequenos para a Liga Portuguesa, vamos nos focar na Liga Portuguesa, estamos a falar de quem? Quem é que são os clubes que eles consideram grandes para o Benfica ter que ganhar? Supostamente penso que seja o Porto e o Sporting. O Benfica contra o Porto. Ganhou no Dragão, perdeu em casa. Confronto direto, empatado. Confronto nos golos, o Benfica tem mais golos. Mais 10 golos, salvo erro. E para além de ter mais 7 pontos de vantagem. Portanto, logo por aí cai o argumento. Sporting, o Benfica empatou, ainda falta um jogo em Alvalade. Depois, quais são as outras equipas grandes que estão a falar? Só se tiverem falado do Braga e do Guimarães. Contra o Braga, de facto, perdemos. Contra o Guimarães, ganhamos um jogo por 5-1, que não é pouca coisa, 5-1. E, portanto, ainda falta jogar um jogo contra o Braga. Portanto, calma. Dizer que o Benfica só ganha a pequenos não é verdade. Factualmente é mentira. E se formos a ver no campo externo, Juventus, 2 vitórias contra a Juventus, 2 empates contra o Paris Saint-Germain, quando podíamos ter ganho, vitória contra o Clube de Bruges, que é uma boa equipa, goleada contra o Maccabi Haifa. O Maccabi Haifa é uma equipa pequena na Europa, mas ganhar na Liga dos Campeões no palco de Champions 6-1 é sempre um resultado histórico, e portanto dizer que o Benfica só ganha a clubes pequenos é totalmente, não faz sentido, não é verdade, é uma narrativa que não é verdade. E acho que é isto. Acho que eram estes os pontos mais polémicos que tinha para falar. Eu, obviamente, quando eu digo assim, vocês podem comentar à vontade, mesmo que não estejam de acordo comigo. Claro que podem. Até porque eu não sou nenhum especialista. Sou um indivíduo normal, como tu e outro qualquer. Mas quando eu digo que podem comentar à vontade, não é dizer que vocês podem mandar-me para o caralho. Isso não podem mandar para o caralho. Porque senão vou ter que vos bloquear. Está certo? Portanto, podem comentar à vontade, tendo do respeito. Certo, meus caros? Forte abraço, fiquem bem e viva o Benfica. Até uma próxima.